quê? Então vamos revisar. Sim ou não? O mestre ele precisa ter acesso no sistema, correto? Então você vai fazer esse procedimento novamente. Só que você vai fotografar e vai mandar para quem? Para o mestre. Isso. Por quê? Porque a gente tem uma relação, desde quando começou a utilização de sistema, por nossa parte, porque alguns tempos precisa desse acompanhamento, né? E aí a gente faz uma celeridade de liberação de senha. Entendeu? Já cruza com ele essa informação e isso se torna mais ágil o processo. Alguma dúvida de vocês referente ao processo? Se chegar um mestre Devos amanhã, mestre Asos, vai ser preciso fazer isso toda vez que chegar um mestre Devos. Só que é o seguinte, você tem que olhar que primeiro você tem que aviar o mestre. Igual eu conversei com vocês hoje. Não, o mestre chegou já, eu tenho interesse de ser um Devos. Beleza. Começa a treinar ele, usando a sua própria senha, ser do lado, acompanha. Depois que ele já está bem avinhado, você viu que a pessoa tem bagagem, né? Para poder fazer esse processo aí. Beleza? Volta lá para a primeira página, página inicial. Aí você vai entrar na senha e vai fazer. Volta lá. Não, porque ele não funciona. Ele vai estar. Volta para a página inicial. Digitar um. Eu vou voltar. Isso. O que vai aparecer mais? Como? Pegar isso comigo. Porque vai estar conectado no seu celular. Não tem. Talvez se for maiúsculo? É só H maiúsculo. Não sei o que eu quero. H-A-N-F-S linha dada. Tudo junto? Tá. Tudo minúsculo, tá? @hotmail.com. Dá um dado. Ele já vai cair em cima. Digita H maiúsculo. A minúsculo. 174. Entrei com isso. Essa? Vai ser, deixa eu digitar. Só que ele me vê já fica com. Entrou por isso?
instalar, porque ele já puxa todos os médios, né? Entendeu? Todos os dados médios. Aí o canouro ele já vai, o análise vai olhar lá e já vai liberar esse sistema para vocês. Aí você vai baixar o Sims e instalar no computador, tá? Para o dia a dia do Devas, não precisa do Sims. O Sims é só para lançar o sistema. O dia a dia dos Devas está nessa página aqui. Em qual menu? Nesse menu aqui, ó. Primeiro, atribuições. Vai lá. Pode fechar ela. Atribuições. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem é o menu atribuições. Vamos, alguém que tem uma leitura didática aí, lê para mim, por favor. Eu quero ouvir em voz alta. Quais são as atribuições de um deles? Só clicar aqui, papinho? É. Cliquei. Porque a gente está usando a mesma internet. E está abrindo bem rápido. Abriu? Está carregando. Isso, já abriu aí, né? Abriu? Tá dentro. Os filhos de Delas são os mestres responsáveis pelas missionárias e missionários das 22 falanges existentes. Na espiritualidade, nós chamamos de importavam os deuses. Eram magos, mensageiros, eram eles que descreviam e interpretavam as mensagens dos deuses do céu. Se uma nuvem estava pesada, os devas sabiam se os deuses estavam enfurecidos ou não. Os filhos de Devas eram respeitados, tinham vidência, faziam e determinavam as leis. Por exemplo, se um cavaleiro não podia mais voltar para a sua tropa, os Devas é que faziam a avaliação. Isso depois das Nitiamas sofrerem sozinhas. E esses que voltavam eram missionários. Voltavam para ajudar as Nitiamas. E junto com elas formavam grandes forças de magia. O poder de todas as tropas e todas as conquistas foram feitas pelos Devas, Nitianos. Eles voltavam com suas tropas e formavam como se fosse uma corrente até o rei Salomão. As tropas saíam depois e as Nitianas formavam igual. Eram preparadas na madrugada e antes dessa preparação os Devas escolhiam os capitães e deviam ir à missão. Não eram poucos, eram tropas enormes de 800 homens. As Nitianas faziam as fogueiras, ficavam em volta e por ali passavam os guerreiros e caçadores. Naquele instante ficava decidido se o guerreiro podia ir ou não. Era fatal o que eles falavam. As Nitianas manipulavam as forças e os Devas classificavam. Eles é que davam a decisão das tropas. Eram como se fosse um Deus mesmo na terra. Eram respeitados como se fosse um Deus. Eu, como tia Neiva, por exemplo, digo, assim não deve ir. Cuidado, porém, com eles era diferente. Decidiam, muitas vezes eles recebiam as ordens de Deus para proteger uma tribo. Quando a tropa saía com um Devas, os guerreiros sabiam que voltavam porque eles eram achados do céu. Iam em busca de conquista quando havia uma conquista para se realizar. Em determinado lugar, os Devas se reuniam, se preparavam e partiam. Havia muito choro, cantigo e despedida. Porém, o soldado não podia desobedecer às ordens. Os Devas eram como governadores da aldeia. Os Devas, na doutrina do amanhecer, são os mestres preparados para atender o mestrado, tendo recebido da espiritualidade por meio de Tia Neiva as seguintes atribuições.
você tem que olhar indumentárias, placas, colete, fita, como é que está o mestre. Mas não é olhar e criticar, é olhar e ajudar o mestre a conseguir às vezes. Às vezes o mestre não tem uma fitinha, junto com vocês, vão lá, ver o que é que pode fazer para ajudar ele, conseguir a fita, azar. Se ele não tem, você tem que providenciar a carteirinha. Lembra que ontem o Trino até viu o mestre em identificação, os planos espirituais, tudo isso aqui tem significado. Né? Se o mestre é centurião, se ele é do rei, se ele é do padre, se qual é o trabalho dele. Né? Qual é a sua família de mestrado? Sublimação. Você já sabe. Qual a sua? Qual a sua? Delas, sublimação. Ok? Então, às vezes o mestre é consagração, anunciação, ressurreição. Você tem que saber para quê? Para você colocar na plaquinha dele. Né? Você tem que saber classificar o mestre. A classificação nem sempre é ali em cima. Às vezes a classificação já começa, sabe onde? No desenvolvimento. Vocês são responsáveis em receber o mestre para o desenvolvimento. Quando ele vai fazer a sua vai emplacar, você tem que estar ali para ajudar o instrutor a fazer a primeira plaquinha dele. Orientar o instrutor, se colocar à disposição, se o que é que eu faço. Porque às vezes o instrutor ele é um bom instrutor, mas ele transcreve muito, a letra não é legal. Você se coloca à disposição, porque você já está emanando sobre o seu povo. Você já está cuidando do seu povo. Entende? Salve Deus. Alguma pergunta? Então você vai cuidar com ovos de estrela, né? As estrelas, as nuvens, dos mestres. Tudo isso é o Deus que é responsável. Estrela, mestre lua, bancários, né? A ninfa lua, a célula, o universo, está lá. Vai-se primeiro. Você tem que ter um manual de Deus. Você tem que ter seu manual. O Deus ele tem que preparar o material dele para trabalhar. Qual é o material de Deus? É um lápis, uma borracha, uma pastinha, simples, você tem as emissões, os dias das emissões, para que você possa o quê? Entender o processo, o que é um cabeçalho da emissão, né? O que é ali a transcrição da emissão e o que é o roteiro da emissão. Está tudo no manual dos devs. Está lá. Só você lê o manual direitinho. Onde é o cabeçalho do dev da emissão? É ali onde você faz. Eu, jaguar, mestre, sol, o cabeçalho, não é? Vai até onde? Até a sua última transcendência. Onde é que é? A última transcendência. Vai até onde? Vamos lá. Quero que vocês tenham que falar. Você fala do preenchimento. Isso, você vai saber preencher porque você sabe o seu. Fala o seu. Para você ler. Ou o seu. Sua transcendência vai até onde? Vai até no momento da classificação. Qual é a sua classificação? Até onde vai? No primeiro cabeçalho. Eu vou cabeçalho em cima. Que ela, aquele senso, ela vai até o barra X, barra. Isso. E ali também é sua transcendência. Né? É, Mas aí está falando de cabeçalho. Então, cabeçalho é a parte de eu cima. sei que não vai vir oração e dando Até ali. Né? Aí ele vai entrar na parte da individualidade. Isso? Isso aí. Aí para onde? Para ali onde você vai fazer o turno, se é rei, para, se você é adelante, né? Se você é. Entendeu? Você vai ter. A ninfa lua, né? Você lua, né? Sol, top. Vai entrar nos ritos de hoje. Você também. A ninfa sol ou ninfa lua? Qual é o seu cabeçalho de transcendência? Vai até onde? Faz tensão inicial, cabeçalho. Eu, está falando, povo, vai mais, né? Sim. Aí vai mais alguma coisa?
na ordem, aí ela já entra na modalidade. Até aí o cabeçalho. Aí transcendência, demais. Ali transcrever direitinho. É quase padrão. Sol, quase padrão. Lua, quase padrão. Mestre Lua, quase padrão. Mestre Sol e Luz. Né? Se você abrir aí, lá e vamos voltar para o sistema. Onde é que eu acho, mestre Acho? Dentro do sistema, os guias das emissões. Fácil, vamos lá juntos. Vamos lá, onde é que é? O meu não tem, eu não tenho acesso ao meu. Tá, vamos voltar aqui então. Vai, só um. Aí, Presta atenção. Volta aí. Aí tem documentos. clicar no início. Início e depois documentos. Se você olhar, a pergunta é: vocês são devas desse tempo, correto? Mas vocês são devas que estão se preparando para ser um país Carta Branca, na corte, né? Principalmente a gente que precisa de vocês. Né? Então você tem que se preparar para saber fazer não só a missão, mas também fazer o ritual. Então você olha aí, tem várias siglas ali, né? Tem alguma coisa relacionada a gente isso aí? No meu ponto de vista, não. Nós somos devas a serviço do Pai Sagrado. Se um mestre chegar aqui de qualquer uma dessas, que não foi nós que criamos, nem criamos o problema, que não tem nada a ver com isso, nós vamos ali e vamos procurar a sigla dele ali, porque às vezes tem uma diferençazinha de quê? De primeira, de regente, alguma que eu chamo peculiaridade ou particularidade. Por quê? Se ele é do tempo humano, ele segue a linhagem das famílias do tempo humano. Se ele é da Serra, aí eu tenho que ver. Se ele é da Usorec, se ele é da CGTA, então está aí bem claro, não está aí assim, mas aí? Então, beleza. Mais embaixo tem mais opções de documentos, não tem? Não tem? Independentes e etc. Correto? Então a gente vai clicar em quê? Independentes. Vou seguir independentes hoje. Depois eu vou para o Usorec, se botar aí, outro dia a gente vê isso aí. Independentes. Nós somos quase independentes. Leiam para mim o que é que tem escrito aí, desde o primeiro. O que é que tem? Tem guias de emissões aí? Então, chamada oficial. Unificada de trabalho. Chamada oficial da administração. Momento de emissão e emissões não verificadas. Então, o editáveis, você sabe o que é? Para editar. Você só vai abrir se tiver com o computador e escrever. Se você imprimir, ele tem um espaço para o quê? Você só preencher. Vamos fazer um simulado? Vamos fazer uma brincadeira? Para a gente aprender? Abre o compêndio de emissões editáveis. O editável aqui embaixo. Mas aqui no para baixar. Isso. A gente vai baixar e abrir. Aqui de baixo. Emissões, modelo, editado. Editável. Já está falando. Editáveis. Dá para editar. Aí quando ele abrir aqui, ó, no cantinho, você vai clicar nisso. Clica nele. Uma vez só. Clica. Espera que ele vai. Quando ele baixar, ele vai abrir. Aí lá você já está abrindo. Ele abre sempre aonde? No Word. Você tem que ter um aplicativo no Word. Está ficando claro? É isso que você tem que ensinar padrão para todos os servos que tem que passar por esse treinamento. Quem vai dar aula? Não, vocês. Dúvida você tira. Só dúvida. Você está longe. Aí quando você abrir você vai maximizar a janela, maximizar a porta maior, você possa utilizar. Você vai ver que tem aí, ó, habilitar. Aperta no botão habilitar em cima da barra de tinta. Parte de cima. Habilitar. Se você não clicar em habilitar, né? Se você não clicar em habilitar em cima, você habilita. Por quê? Porque ele está falando com o computador que você vai poder alterar qualquer coisa ali dentro. Olha que coisa linda. O que é que você tem que fazer com isso aí? Imprimir, encarnar e botar debaixo do braço.
Toda vez que for sua escala, hoje é minha escala, porque a partir de hoje, vocês têm escala no tempo. Hoje o Débora responsável pelo tempo vai ser fulano. Pronto. Essa escala tem que entrar ali, ó. Por quê? Assim na terra como no céu. Quando você põe ali, Débora responsável põe lá, a escala, hoje é você, tem que botar adicionar, todo mundo tem que ficar na escala. Aí põe um, você não apoia, que assim é mais experiente. Né? O Ajanã, o apoio é você. O Ajanã, o apoio é ela. Faz isso sempre no apoio. Por quê? Quando você for fazer a missão, foi combinado na reunião junto com o trio Ajarã, que toda vez que fosse fazer a missão, 2 deles assinassem. Por quê? Você elimina o erro. O erro, Jesus, é o compêndio de missão que é. Como é que eu navego? Cai alguma coisa aí. Como é que eu caio alguma coisa no dia? Quando é que eu olho? Como é que eu faço para navegar no compêndio de missões? Você vai na barra de rolagem. Se você percebeu que os computadores mais modernos também tem aqui. Mas na barra de rolagem é em cima. Aí você vai no índice. E aí chega o mestre para fazer a emissão. Vai no índice. E aí você vai ver onde está todas as emissões. Está vendo? Modelo de emissões. Está vendo? Então, a classificação do mestre é um mestre, vou fazer a minha para a gente achar. É um mestre lua, padrinho de adjunto. Depois vocês encontram a doutrina. Não, assim. Marca não. Não tem que ele fazer, não. Vai só mais. Você vai fazer pegadinha. Não estão aprendendo? É. Pois eu quero que descubra a minha missão. Por a missão do treino. Aí, providencia. Vocês são delas modernas. Na minha época era na mão. Não era assim, não. Era no livro dele. Tinha que abrir o livro dele, procurar, tirar chinelo. Mestre Lua, padrinho de adjunto. Aí você vai ver que eu quero ver se vocês vão fazer a pergunta que eu quero ouvir. Com o cavaleiro ou sem cavaleiro? Com cavaleiro. Com o cavaleiro. Com cavaleiro, padrinho, presidente. Ficaria. Essa, 16 de Cristo, Abriu? 16. Aí você vai lá para a página 16, deixa ele aberto aí. Eu deixei uma folha ao seu lado, correto? Folha e caneta, correto? Então, eu chego diante de você, metodologia de trabalho de como faz a missão com o mestre. Como é que é? É isso aí. Você identifica o mestre, se ele é sol, se ele é lua, se ele é lua, vai no manual, abre, imprime uma folha dessa, já deixa à disposição, faz uma pastinha, imprime sempre 3 de cada um. Você usa uma, usou a outra, você imprime de novo 3. Deixa sempre ali. Uma pastinha que eu quero para você, ó, folhear. Você olhou, tira, põe em cima do balcão, de uma mesa. Vocês vão ter que ajeitar isso no lugar para vocês fazerem as emissões. Né? Dentro do tempo, não pode ser lá fora. Depois vocês têm que construir um espaço tipo um castelinho para vocês ficarem. Depois que você puxou ali o sistema, para você olhar,
tem a folha que está em sua mão, você vai começar a escrever, correto? Só que lá na hora que você for escrever, o mestre tem que estar de jaguar, não pode ser apaisando, não pode ser de casa, não existe isso. Não, mestre, acha, mas você fez a emissão a pedido de um crime. Eu fiz isso, a pedido de um crime. Mestre, faça isso comigo. Eu faço. Mas cumprir esse ritual dentro de um castelo mais de 26 anos, fazendo isso. Então, você vai pegar e fazer isso aí. Esse é o procedimento. Com a pessoa em sua frente, vestido de jaguar ou de indumentário, correto? Vamos lá. O que é que você vai fazer? Olhar para a emissão e eu vou falando. Eu vou fazer minha classificação que você coloca ali. Fazendo a emissão. Aí tem que escrever no papel. É. Entendeu? Então já faz aí. Eu, jaguar, mestre lua. Tá olhando por aí, porque você vai ter que fazer algumas colinhas e depois você faz uma adaptação. Eu vou falar só a cabeçada. Depois eu vou ver se está certo aí. Se está errado aí. Aí padera, vai vamos caçar esse título aí. Vai ficar com raiva, né? Eu jaguar, mestre lua. Da falange de sublimação. Deve para estar junto comigo, tem que ser leve. Leva com D maiúsculo. Povo de Tapiris. Não é, meu mestre? Tapiriz? Tapiris, mesmo trino, mesmo uma grifa delas lá da Bahia. Está lutando lá, vocês têm que apoiar ela. Vou botar ela no grupo, vocês ajudar ela. Porque ela não tem essa oportunidade que vocês estão tendo. Eu só vou para lá, o juro. É tapiriz. Tapiris. Povo de Tapiris. Eu jaguar, quarto mestre do curador, filho de Delas, da falange de sublimação, povo de Tapiris. Eu jaguar, mestre lua. Quarto mestre lua, filho de Delas. Eu jaguar, mestre lua, curador, quarto mestre lua, curador, filho de Delas, da falange de sublimação, povo de Tapiris. Você falou diferente. Sim, é para confundir mesmo. Você vai só acrescentar, porque é a mesma coisa. Depois você vai comparar as duas frases e montar. Porque você vai olhar para a identificação, para o papel de quê? Cristo. O papel de Cristo tem todas as informações que eu estou falando aqui. Mas você perdeu o papel de Cristo, correto? Aí você vai pedir para a pessoa falar para você igual eu estou falando. Eu, jaguar, mestre lua, curador, filho de Deus. Está falando de sublimação, povo de Tapiris. Parei aí. Não é? Aí eu vou chegar aqui de frente para você, meu, com o meu radarzinho, você vai identificar aqui algumas informações que está aqui, que você tem que transferir para cá para formatar a emissão. Então, vamos lá. O que eu vou identificar? Vou ensinar você. Fica de pé, ó. Gentileza. Aqui, ó. Quinturê, qual a falange dele? Atenção. Ele é o mestre de quê? Não dá. Mas eu estou indo no capital, eu já errado. Eu, jaguar, mestre lua, é Jolie. Ele é levantar. Qual o povo? O povo, se quer levantar, tá. Ele é rio do barco. Montei a missão dele só com o radar, se não dá para falar isso. Ele tem que estar aqui todo certinho. Porque nos planos espirituais, quando você faz sua missão, lá em cima vai chegar com você. Né? E na hora que o mestre está diante de você, assim, coitado, não tem mais uma papel. Cristo, ele migrou, passou como eu, duas enchentes, perdi os papéis, perdi até foto, perdi até documento, mas eu olho para o radar do mestre lua. Ele de base. Aragão, aqui ó. Aragão é Sabarão. Né? Aragão é Sabarão. Aí, aqui eu vejo tudo. Em algumas situações dá para ver tudo do trabalho. É estrela, tem tudo. Aí eu anoto, Tapiris, qual é o nível lá. E lá na missão tem. Então você olha aí agora para a emissão que você está aberta e monta a emissão como fosse a sua emissão. É óbvio que está aí de um mestre lua, correto? Então, se é o mestre lua, você pensa também com a sua, porque você ajuda, entendeu o que eu estou falando, né? Você vai lá na sua,
Porque vocês já sabem como é que é a emissão sua. Poxa, deixa eu ver aqui que vai aqui, por que eu boto aqui? Então, aqui entra aqui, e você está com o sistema aberto. Então, se eu falei para você, sou mestre do, qual é a minha falando? Sublimação. Qual é meu povo? Tapirice. Ok? Então, monta a minha missão aí. Monta a minha missão, olhando porque está no sistema aí. Vocês têm 5 minutos ou 10 minutos para montar essa missão. Podem se perguntar entre vocês são equipe. Tipo assim, eu fazer missão? Fazer a minha. Eu já falei meu povo, já falei meu curso, já falei que eu sou do Bago, eu sou bancário, isso eu falo, bancários. Já falei a cabeçada, não falei? Já vou, mestre do outro, tipo dela. Mas Na hora de assumir isso. Eu não ganho de ordem, não ganho de evangelho. Vou até arrumar, tá? Igual, mas essa missão não é uma missão muito comum, porque Não é. quase ninguém emite por área, né? Não vai fazer a emissão dessa. Mas aí, Então, a sua emissão é uma emissão especial. Especial. Porque acontece, então precisa olhar mais dado. Porque Mais você dado. vai vir um crime, você também é um crime. Não tem esse problema. Quando acontece Essas emissões feitas especiais, aí o que é que você faz? Você pega uma padrão para quê? Igual vocês estão fazendo. Para você ver o corpo da emissão. Isso aí. Aí como é que eu ia ficar? Como é que fica a minha missão? Eu já vá 4 meses no curador, filho de Deus, presta atenção no que você escreve. Eu Jaguar, que aí você vai fazer a sua. Você vai fazer a sua própria missão. Eu Jaguar, 4 meses no curador, filho de Deus. Da falou em sublimação, povo de Tapirice. Qual que é diferente? Quando ele falou, é especial, não é para missão. Mas vai com você se pegar. Então começa a aprender na difícil, que a fácil fica mais fácil. Essa é difícil para mim. Depois a gente vai fazendo um primo, você fica difícil também. Eu já guardo 4 meses de procurador e filho de Deus. Já falou de sublimação, povo de Tapirice. Entendeu? Até aí também. Aonde do adjunto adejando? Com até 108. Criada a paz, raio de educação, a cama dos dois. Sou padrinho, sou de um crime, mais diferente ainda. Padrinho de crime ganhou, com até 108. Criada a paz, raio de educação, a cama dos dois. Aí volta aqui para baixo. Eu, Trino Devarão, 428, triada bancária, área de oração. Eu sou triada bancária. Aí, com os poderes de, na linha deste, que é o meu Deus, o ministro. Aí até aí, tá bom. Aí, Silvio, o que é que muda? Lá embaixo. Vai lá na parte de cavaleiro. Na força, recente, primeiro, cavaleiro da lança, Efranor vermelho. Aí você olha no papel do Cristo, tem um nome do cavaleiro. Lá embaixo, cavaleiro. Efranor vermelho. Beleza? Aí, volto de novo. Aí eu vou falar do quê? Se eu sou o rei do vale, já falei lá em cima, né? Aí eu volto lá e eu falo assim. Na força da direção que ele fez trino do turno a Deus. Olha aí embaixo, localiza aí. ele fez cavaleiro, só que é crime. Só que eu não sou cavaleiro, eu sou trino. Então, trino do turno a Deus. É especial. Os outros conhecem. Tá vendo? Então, É igual aqui, ó. Na grandeza que me fez. trino, não. Trino do turno a Deus. Quando ele é trino, A grandeza que me fez, Trino do turno a Deus. Eu sou um trino do seu turno de trabalho. Eu sou um dos trinos do seu turno de trabalho. Entendeu? Percebeu? Alcançou? Viu? Quem está diante de vocês espiritualmente? Eu sou um pouco do bandido, mas no mundo espiritual eu represento esse povo. Para quê? Para que você traga para você entender quem é você. Porque se você não conhece quem é você também fica perdido para fazer a missão. Então, sou meu mestre. Então, faz sua missão aí agora. Pega ela no sistema e faz a sua. Você acabou de fazer uma missão especial. É difícil? Não, só é você. É difícil. Quando você tem os dados Do mestre. É fácil você. Como é bom provocar. O senhor Vitor falou? Quando você tem os dados do mestre, é mais fácil você fazer. Como é que você acha os dados do mestre? Ou com o mestre, perguntando isso. Ou com a emissão, você pede para ele falar a missão dele, que aí você consegue situar ali. Ou o papel
ele era tipo rama 2000, raio de geração, rama de geração, rama 2000. Ele passou por uma classificação, então ele já Tem que está. levar o papel do treino. Não, você pega e segue, mas você tem que entender qual é a próxima classificação. Aí o papel do Cristo serve para quê? Você vê qual é a próxima classificação. Que aí você só escrever. É porque a minha pasta, que era para estar aqui com o papel do Cristo, ficou na casa do ministro da igreja. Que eu estava fazendo. Tio Daí? O meu, vou dar aí. Porque eu almocei para na casa do Milton. Hoje. Aí tem que mandar mensagem para ele e trazer minha pasta. Que ali eu tenho o papel do Cristo. O papel do Cristo tem a colinha. A colinha é o quê? É onde tem. Na hora que você, quando a gente for falar de ritual, a gente vai usar a colinha. Que os mestres passam por lá e vêm para cá. Você tem papel de Cristo? Tem Só só deixa eu dar uma olhada. no computador. Acho que ele tem. Ah, tem sim. Tem, pega lá, um para cada um. Eu vou aqui pegar uma água para mandar licença. Dá o tempo que você beber água, dizer no banheiro, e depois a gente vai para o ritual. E já pega a capa de vocês. Só que é a termo de curiosidade, não sabe da atenção, é a termo de curiosidade sobre o Zé da Terra. Porque o Edmundo Palmar, ele fala que o mestre, quando ele eleva, ou quando ele fala, ele tem fala, ele não pode exercer a função de fato. Então, a primeira coisa que eu acho que é a voz. Por que ele simplesmente não os mestres são? Príncipe primato, se atuarem como filho de Deus, sendo que o próprio Freud falou que eles não deveriam. E por que o mar, ele não fazer isso, ele filho de Deus? O mar, a gente ama. E às vezes eles têm encarnações junto conosco. Né? Até na função que você leu. Só que não deixar ou deixar não cabe a Freud nem a Bach, cabe a tudo. Então, se houver corrigir, a gente vai seguir a linhagem de quem? Do Beto. É o que a lei do Beto deixou. A lei de tudo. A Freud e Bach não está lei. Eles executam a lei. Mas quem é o responsável pelo Deus? Não é ele, então a palavra que não deveria ser deles. Deveria ser. Quem não fica como assim, se o Deveria. Deus tivesse, tipo assim, se o cara, se ele é responsável pela palavra. E é bem claro Eu que vou ele lhe fazer uma pergunta. Vou responder a sua pergunta. Como eu tenho. O trino nosso maior hoje é amor e gênero. Ele chega aqui e fala para você o seguinte: olha, a partir de hoje, você vai permitir que a o Sol faça classificação. Você vai falar o que para ele? não. Mas tá certo? Aí não entrei no mérito, se está certo ou está errado. Não julguei isso, eu fiz uma pergunta. Você explicou o quê? Aí você faz a mesma pergunta para mim. Se você, o que você faria? Se ele falasse para mim, quem consegue? Salve Deus, filho. Eu sou o mestre delas. E sou responsável pelo que eu faço. Eu só quero fazer uma pergunta para o senhor. Por que essa música vai classificar? O senhor está trazendo isso de hoje. Por quê? O senhor vai explicar uma orientação. Aí é a diferença do que eu penso. Tem hierarquia que pode falar de primeiro e igual. Né? O que é que faltou em Freud e Barros? Respeitar eles mesmos. Falei hoje conosco. Às vezes, ele, por respeito à hierarquia, desrespeitou ele. Ele mesmo se desrespeitou. Porque se ele tem conhecimento de homeopatia, ele, isso não é falou. Espera aí, só tudo você desrespeitar. Né? Com respeito. Isso aí, olha só, baseado no que sua mãe trouxe, é assim. Por que vai ser assim? Aí foi só de acordo com a necessidade dos tempos externos, como ele é a lei, não poder ter uma energia, pode fazer uma lei,
ajudou os clientes do que externo. Quem tem mais conhecimento de tempo externo que deve? Quem mais andou com ele? Quem diria? Eu tenho claramente. Então, a necessidade dos clientes externos precisava usar o Cristo, precisava usar o mar, precisava usar o sol. Então, tinha que se abrir um bom senso. Porque lá atrás, é ele que está falando. Lá atrás, o Beto participou de todo o processo do tempo. Então, lá atrás já pôde. Como pode sentar no farol, com uma confusão de suas pode, não pode, não pode, por necessidade. Isso não é uma necessidade. Qual o prejuízo? Quem abateu? O que eu acho que faltou muito fora lá, que isso não tem muito crédito mais, quando eu cheguei aqui no patamar, olhar ombro a ombro, quando eu olhava assim, é uma coisa. Quando eu fui trabalhar, e no mundo espiritual representa, acabei de mostrar para vocês que eu represento. Eu sou um primo poderoso. Então, eu fui lá, converso com eles, comunicação, com respeito, mas não para mim. Eu disse para eles, ó, muitas das vezes você tem que emissões que ia tirar um ponto baixo do universo missionário, porque eu sei que tinha deixou uma base das missionárias que não deixou fora. Faltou isso, persona. Você não precisa explicar. Tem, só Deus. Eu não assino emissões que retiram o ponto baixo. Aí vem a decisão contrária, aí os bobão lá do Espírito Santo, começaram a ajudar ele, tem muita gente falando, você não me ouviu. Eu falei a vocês que não pode, vocês fizeram porque vocês querem agradar o homem da terra. Não, peraí. Qual é a lei? Vocês não guardam de lei. Ele é um presidente, chega aqui para você e fala assim: a partir de hoje vocês vão fazer missão assim. Aí você vai fazer. Assim, tem que questionar. Você tem que Eu questionar, você tem que chegar e falar assim: peraí, se eu sou um dela, por que nós conversamos com ele? Primo, eu tenho persona, tenho visto, tenho bagagem, tenho serviço prestado para o pai. Então, quando o primo vem para mim e fala, tem que fazer, peraí, tem que fazer o quê? Tem que dar, porque eu vou fazer isso. Sem brigar, a educação é. Se ele não é, ele sozinho. Mas você tem que saber, porque nós estamos falando, todo bônus vem através de um bônus, todo bônus precisa de um bônus. Se você fazer errado, você está assinando ele. Porque quem assina lá nos planos espirituais, você deve. Aí você não tem conhecimento, aí o cara te entrega um papel aqui, e fala, faz isso aqui. Aí você faz, aquilo aqui, faz isso aqui, aquilo aqui. Não, mas isso é responsabilidade de Deus. Você não. Isso não é, não assina uma missão, é você que assina. Inclusive, ele não resiste nem a missão. Como é que depois você fazer a missão, você tem que fazer? Ficar de frente do mestre, a seu presente. Só Deus, você lê, e se você não lê, não é responde. Aí entrega a pessoa, vai ser assim. Aí você vai fazer errado porque alguém falou, você sabia que está errado, ou no mínimo você está na dúvida. Não, só passando certeza. Por isso que 2 débitos tem que assinar. Então, o que acontece? Quem falou prós e dados? Se está certo ou errado, aí quem vai responder, não. Aí você está vendo, eu não faço. Por que foi? Não, eu não faço. Está errado. Ah, mas você acha? Vai ver muito a gente fala que vai ser algo que não. Eu sou do túnel. Como é que eu vou chegar e jogar ele nos fora? Depois, como é que eu vou olhar para o meu ensino, do olho no cantinho 40? Que erro é esse? Se o amigo meu me desculpe, se meu amigo, meu irmão de doutrina, tem mais capacitação que eu, quando eu fazer um treinado que não, ele fica com raiva de mim, que não tem relação com isso, eu vou fazer minha parte. Mas chega no critério, sempre a gente tentar o que é o certo. Porque você mesmo não falou assim, a gente não tem que levar como parâmetro. Primeiro, se o cara falar que é o porquê, a decisão é respeita porque seguir. Mas se o primeiro que detesta vocês falou que não tem que dar que deve seguir o treino. É igual você está falando, o treino falou, o treino pode estar errado ou
questão médica, sempre tem essa questão, mas só que o mestre me pergunta. Então, eu vou te responder. O Trino tem a lei, e viu a necessidade, correto? Como ele tem a lei e fez a necessidade, ele criou a lei, correto? Ele veio aqui no próximo bar e falou: está acontecendo isso, e eu fiz isso. Aí ele determinou que ele não precisa ter a lei se o Freud fala. Infelizmente. Entendeu? Porque você vê que ele não fez uma coisa fora da lei. Ele fez uma coisa que ele criou uma lei. Ele criou uma lei que não é continha. É isso que eu quero falar para você. Você não sabe. Você. O Freud e o Barros, às vezes. Olha, eu já vi o Barros falar uma coisa e eu vou falar outra da mesma coisa. Porque ele falou com isso nas coisas. Todos os dois. Ele sabe que o Raul está fazendo errado. Ele não intervém. Ele não sabe essa loucura que o Raul está fazendo mais certo. Ele está respeitando, tá? Não. Você entendeu o que eu disse? Ele está respeitando o quê? A hierarquia do mestrado. Muito ou mal, sim ou não, quem vai responder? Foi o Freud? Freud vai falar brigar e está errado. Se ele for lá falando, mestre, olha, isso aqui, eu já fiz. Isso aqui, você fazendo assim está errado. Mas eu vou fazer consultório. Pronto, visitei. Eu não posso ficar igual aquele boneco assim, no cabelo. Então, o fator de que acontece? O treino, ele volta no vídeo, o treino é menor. Se ele falar, aí, Você sabe o que acontece. aí você abre a porção o quê? Se você sabe, não está aí. Se ele falar, não vou fazer desse jeito, você tem que usar seu conceito. Você tem caixa para enfrentar um crime? Não. Se eu tiver certeza que eu vou certo. Porque se eu tiver certo, eu vou defender o meu acredito. E deve ser assim, por quê? Ele chega para mim e está aqui, no seu lado. Ele tem uma cultura diferente. Ele sabe que o deve sou eu. Então ele vem para mim e fala assim, meu filho, como é que é isso? Faz isso. Aí eu vou e executo. Eu falo com ele assim, assim, assim. Mas aí eu sei que ele sabe. Mas por respeito à hierarquia, que o deve sou eu, ele deixa minha mão. Agora, se ele fala uma coisa para mim, e eu estou vendo que ele não está de acordo com o que eu aprendi, aí eu chego para ele humildemente, para ele. Isso aqui é assim, assim, assim. Aí ele fala, não, é porque ele sabe o que ele está pedindo. E ele é o poder passa por ele. Ele é um nome, é um máximo que eu. Então vocês têm que ter conhecimento de quem é aqui, quem é você, o que você representa. Mas nada impede que você chegar para um time e falar, ei, essa não é a lei. A lei é assim, assim, assim. Ah, você é um soldado no quartel cumpre ordem. E a tia pedia, respeite a hierarquia. Se ele for ele não vai pedir para mim. Só se ele tiver foto do contexto. Agora, veja só, um filho que sabe uma coisa, sabendo que ele tem uma escrava, e ela não está do lado dele, ele se ajoelha no momento, E o Débora estava lá. ele deve não falar nada, Ele fala nada e ele não entende. Aí você entende que eu falo que é ficar em cima do muro? está no erro e quem mandou, E quem executou está errado. Porque sabe que estava errado. Igual porque o cara não vai falar. Se eu vi uma decisão, alguma coisa que está tomada, tá? Que não foi produtivo, você tem que vai falar com mais preguiça. Mas você está errado se você não questionar. Agora tem que questionar pela educação. Não é esporrando. Porque ele acontece. Certo que foi quando a gente viu, a gente passou por os mestres, se foi benefício, se foi consagrado ou não, tem currículo alto, tem uma coisa. Não sei se aconteceu, mas eu acredito que sim. me diga uma coisa, você se achou que ele me fez o seu juramento? Se você estava do seu lado. É uma encenação.
no amanhecer, existe dois caminhos. Ou você está certo, ou você está errado. O que eles fizeram com isso ali? Destruíram ela com isso. Vai ter que acreditar em Deus e fazer isso ritual. Ah, isso aí você não se reconsagrar. Com a ninfa do lado, ó, que perto se aberta, você fazer um experiência e juramento. Vamos lá? É assim que funciona, cara. É? Tá bom, recreio? Acabou a nossa hora, vai ter que conversar. Ah, isso é moço. A gente tem que trabalhar. A gente está formando uma família agora. Agora que a gente está começando a trabalhar. Mas tem que perguntar, porque só tira tudo e pergunta. Entendeu? Aí eu cheguei aqui, né? O mestre. Tem mais um? Mais alguma coisa? É, mas você pergunta, vai tomar muito tempo. Não, mas tá perguntando. Não, depois eu não percebo. É, Vai mas ficar- eu é porque tem que conversar. Porque já é mais uma questão. de coisa de cunho que não faz nem parte do lado. Não faz parte. Faz parte de agora e faz parte de você. Para me trabalhar mais. Você fez. Sabe, você quer responsabilidade é minha, não tem ninguém. E eu tenho que. Quem vai responder os pontos espirituais é os pontos. Então eu tenho que ter ciência, porque o que acontece? São muitas coisas que eu faço que das vezes eu não concordo e eu até questiono. Mas você está fazendo coisa aqui que não dá bom? Sim. Não faça. Não faça. Você tem um caminho, você tem um dela. Essa aqui, me perder, não quero chamar desse eu pego para um estrangeiro. Não é você fazer de qualquer jeito, não, e botar tomar uma coisa negativa, você está fazendo bem errado. Antes de vir para cá, eu tentei. Não, mas eu sempre, por respeito, igual. Então não Mas faz eu sentido. respeito. Então não faz sentido Eu respeito. porque para quê? A hierarquia é uma história que você deu, eu tenho que pedir para você que eu não entendi. É. Mas dentro dessa hierarquia, Ah, se ele determinar, até para você, não, não você, faço. então você tem o direito de não Tem fazer. direito, porque quem vai responder o cara que você está vendo, não é a classificação dele, não é que é o nome dele. Janeiro. Então, é igual eu estou falando, se ele me pede um trem, eu tenho que ter consciência do que eu vou fazer. O que é certo, eu vou fazer o que eu posso responder. Eu não faço uma coisa que eu não Então vou você não faça, meu filho, porque ele é trino, você quer agradar ele. Não. Ele é um trino, mas você não sabe se ele está tomando alguma coisa. Mas a questão não é essa, a questão é tipo assim. Mas você está é, obrigação de falar com ele. Peraí, eu vou avaliar. eu sempre falo, sempre questiono, porque até uma das questões é tipo assim, eu não vou tomar você e falar assim, eu quero que você faça isso. Então, se eu não sei, perguntar. Porque é uma coisa, vou dar um exemplo simples. Eu sei até o que ele quer fazer. Ele quer que eu pegue aquele livro, dê em sua mão, você sem conhecimento nenhum do que você está fazendo, para responder a vaidade dele e você começar a fazer classificação. Baseado em quê? Se você não tem conhecimento, você não tem base. Aí o meu conhecimento que eu estou te atrapalhando, eu vou fazer isso só para agradar ele? Não. Eu tirei? Não. Quando você me falou, eu falei o que você vai classificar? Aí expliquei, ó, como é que funciona a classificação. Você tem que ser dado por quem? Eu te falei um dia. É por Freud e Barros. Ele é trino. Aí eu falei com ele, Gil, daqui a um tempo, os livros vão estar prontos, eu vou dar o livro para ele. Ah, mestre, se eu posso isso aqui no livro, mas eu não participei. Eu fiz a minha parte. Primeiro, como seu irmão que me ama, porém vocês olham. Não preciso falar isso para você, que você não é nada no livro, né? Mas eu tenho consciência livre de que eu não prejudiquei você. Eu fui um mestre. Porque eu falo, mestre, instrutor, mestre. Ele pode ser Jesus e vir falar comigo. Eu sou filho de Janeiro, igual você. Só que tem uma grande diferença. Esses olhos que me olham agora, ela também já olhou para mim. E já me ensinou muita coisa. Igual esse nego velho aqui. Então, por exemplo, o que eu disse para você hoje? Ouve quem? Porque ele fala se você está certo ou está errado. Ele fala. Ele fala. Senta com o preto velho aqui e pergunta para ele. Aí você vai ficar pedindo bênção aos homens, todo mundo na terra é. Entendeu? Então você está dentro da lei. Hoje eu fiz um processo que no meu coração de homem, eu queria pegar aquela massa e falar, você
merece como pessoa. Uma foto. Uma foto. Mas eu vou estar falando de duas coisas. Eu não vou ser seu pai espiritual. Eu estou agindo como filho, não como pai. Eu não estou te orientando. E vou te jogar numa escuridão. Porque quando as forças virem ser contra você, você não está preparado para enfrentar. E da mesma forma que eu te dou poder, o mundo dele vem atrás dele para te testar. Aí eu quero. Eu te dei base, eu falei que eu nem te botei esse cara para subir. Na época eu falei, ó, é assim que funciona, é o Freud, você vai ter aquela consagração, você vai sentar no nosso lado, primeiro vai ver, primeiro você vai sentar do lado aqui, e fazendo, você olhando, você pegando o processo, você vendo, explicando, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pô, ficou bom, 10 vezes, não tá bom isso. Cada um é um processo, tem um que 3 vezes, tá bom. Graças a Deus. Eu estou muito responsável. E vou lhe ensinar, não entregue isso na mão de ninguém, chama livro de ouro. Não sou dela, eu sou guardião de doutrina. Não sou guardião de trino na boca, de trino, aqueles dois vai passar. Eu sou guardião da doutrina, eu estou com você com mais branca. Ele é um homem. Pode errar como Deus. De lá também. Entendeu? Eu acho com amor, mas na hora que tem que ser razão, eu falo com qualquer um deles. Eu quero aprender, não vou fazer isso, não. Está errado. Vou fazer por quê? Porque você está pedindo? Tá, então você está pedindo baseado em qual lei? Vai fazer zoado, mas não vai me dar. E eu não vou fazer. Eu vou pedir a você para fazer. Essa aqui, se você quiser, para fazer. Ele teve um pau aqui, que ele botou. Por quê? Merceados não fazia o que o Paulo queria fazer. Eu não faço. Eu não faço isso para ninguém. Eu faço doutrina. Doutrina. Gosto dele, gosto, tem muito conhecimento, tem. Se ele me pedir uma coisa fora do contexto, é do cara que me distribui. Não dá para fazer isso, por isso. Mas eu quero que eu faça. Mas ele só quer. Da primeira oportunidade, tem que buscar na fonte também. Você é um cara que pergunta referência. Você é um cara que sabe muito disso comum. Mas muitas das coisas também, eu pergunto o Papa. Pergunta para ele, o Papa, eu tenho para questionar por quê? Porque você que falou de referência da doutrina. Ele responde. Mas eles erraram? Eu te pergunto, mas por quê? Peraí, eles erraram? Errado. Os dois estão errados. Eu vou seguir o erro deles? Não. É isso aí que eu Mas eles deixam de ser fora do papo? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Eu sempre escuto você, eu escuto o Dá, escuto o Pedro. Eu vivenciei o que o Raul fez, há muitas das consagrações que eu peguei por conta. Não sei se está certo ou está errado, mas como se diz, se ele é um não sei se é Deus, se não é. Não, ele é um menino. Eu não entro nesse mérito. Mas eu também não. Eu já fiz consagração a pedido dele, já inclusive do Turigano. Ele falou, vai lá, meu, vai trabalhar, faça esse mês aqui, eu fiz, velho. Não tinha nada errado. Estava tudo certo. O mestre estava dentro do mês. E aqui, ó. Deixa eu ver a última classificação do mestre aqui. Foi essa. Ele falou, meu filho, entreguei esse mestre aqui, essa consagração aqui. Aí eu contei o tempo, dava. Fiz. Se não der, quer que eu tenho? Tem pouco tempo aqui, filho. Eu ia pisar. Porque às vezes também não olhou. Aqui, ó. Ele não tem mais que você pisar. Tem 2 meses que ele vai. Que provavelmente ele fez a avaliação dele. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é você fazer uma coisa totalmente errada, totalmente esdrúxula, e você mesmo está percebendo que o seu erro está te incomodando. Não, se me incomodando, Não faz, se eu filho. tiver dúvida, eu por isso que eu gosto de Liga pro Foz, liga pro barro. Eu gosto de. Se o Jorginho tivesse Porque o que acontece? liga pra mim, Surgiu uma grande questão, porque o que acontece? liga pro outro, liga. O Arcano fala assim:
o arcano emite. Fala com o seu presidente. Fala assim, o arcano emite, na hora do ministro, o treino já, ele falou que não precisaria. Quando eu pedi para o Barros e perguntei, mestre, se eu sou classificado arcano, eu tenho que emitir na coisa do ministro, eu só posso emitir, eu já guardo o espírito de dela sem ter necessidade. O que ele falou assim? Mestre, eu vou te falar, como você é um arcano, não tem necessidade, mas se você quiser, também não tem problema. Porque você está puxando uma força desse adjunto para destruir, e isso é muito bom para o seu tempo. Então, por escolha minha, eu preferi que eu, filho de Deus, do adjunto e algo. Mas esse é o que está. Isso é uma situação. Porque não está errado você emitir e você tem poder para não emitir. Só que eu vou dar passar para você visão espiritual. Se você vai com a guerra, aí você vai com a espada e com o escudo. Aí você tem a oportunidade de vestir uma armadura. Aí para essa guerra. Você vai com a armadura ou sem armadura? Só por isso que é melhor você usar a força de 2 minutos para te ajudar nos trabalhos. Sendo ou não marcando. Porque eles são crimes maiores delas. Aí eu estou falando de ministro. Nós estamos falando de ministro. Nós não estamos falando de quê? Testemunho é. Como eu e você é falho, mas aqui eu tenho uma individualidade, eu tenho estou aqui como indivíduo, como é. Um mestre. Então eu tenho que respeitar o senhor como marcando mestre, e o senhor me respeitar como mestre eu sou. Então é isso que eu falo. Você é um cara que tem bom senso, que tem fonte, e não é cego. Eu não sei se eu pergunto, porque tem muitas coisas que eu fui classificado, é uma dúvida que eu quero tirar. O que acontece? Eu fui classificado acreditando o cavaleiro da lança vermelha. Então ele falou assim, ó, você não emite representante do cavaleiro da lança vermelha. Depois que você pega arcano. Eu queria saber onde que vem essa fonte. Ele falou isso. O treino na cor do gesto. Então vai lá. Puxa a emissão. Olha no YouTube. A emissão de quê? Do primeiro. Então, mas ele falou que era o primeiro. Por que acontece? Tem uma grande questão que gosta. Aí eu vou falar outra coisa. Se fosse seguir a lista, não podia emitir. Eu não emito representante. Porque o representante, eu saiba, está vivo, não é só um. E eu tinha deu a ele. Não, a tia deu permissão para que o ele formasse mais representante. Mas Não ele pode ser fez. o primeiro representante. Mas então você começou a raciocinar. Eu emiti representante, mas não o primeiro representante. Se a tia pediu ao F, Só essa vamos lá. classificação. Se a tia pediu ao F que formasse um grupo, ele viu como primeiro, e ele fez, onde está o erro nisso? Na minha visão, então, você tem que fazer o quê? É a grande questão. Aí se você ficar questionando coisas que realmente está dentro da lei, é ir de encontro à força maior. Agora, se você questiona coisas que é plausível, você está sendo apenas um mestre cuidadoso. Do seu ponto de vista, você acha que o médico, olha lá que na classificação de arcano, ele deve conseguir todo consagrar, ele deve continuar emitindo, ou tem que deixar, tem que ceder do nome. Veja bem, eu acho o seguinte: o mestre arcano, ele é um poder, ele é uma força. Ok? A emissão dele ele já tem o poder de qualquer outra estrutura abaixo dele. A representação, já está falando, você está ali no trabalho, então você vai no hand, você pode vir aqui no trabalho de hand e representar. Representar. A palavra já está falando, você não é. Você está apenas naquele momento representando. Então não vejo problema nisso aí, em você emitir, ou você na sua individualidade falar, eu não quero mais emitir. Pronto, é uma sempre seu. No
pode ir contra isso? Se está certo ou se está errado, só é você usar bom senso. Se você está no trabalho aqui, você pode ser representante, por que não o arcano não pode emitir representante de uma força? Não é uma classificação, é uma força. Lança lilás, lança rosa, representantes do rei, do vale, são forças. Essas forças que vão vencer, é uma rainha encantada, é como se você fosse lá na prateleira e pegasse aquela força, trouxesse e usasse. Não está mais precisando, colocasse de novo na prateleira. Você só está naquele momento utilizando aquela força. Você não é aquela força. Você é um arcano. Como você é. Inclusive está registrado lá. Quando você fala representante, você só vai lá, busca aquela força e executa aquele trabalho. Portanto, não é missão sua. É sua missão, é seu campo? Não. É da lança quem? Vermelho. Você só vai lá, busca aquele poder, como um arcano que pode alcançar qualquer plano espiritual. Traz para horizontal para vertical. Não é seu poder né, fazer isso? Com o nome de Deus? Não, eu não vejo nenhum isso aí. Meu ponto de vista. Estou te dando o ponto de vista de Deus, de conhecimento espiritual. Agora, se tem outros ali, não me cabe. Não entra no meu mérito, no meu conhecimento. Não, questionando é calma. Você deve questionar, senão você não aprende, meu filho. Você vai ficar com dúvida. Se você não questionar, como é que você vai aprender? Você não pode, você tem que saber os porquês das coisas. Com base. Com base. Não é eu estou mandando. Aí não, é individualidade. E a doutrina, a lei do amanhecer, a grande lei do amanhecer, a lei dos devas, não tem individualidade. É cumprir lei. Ritual. Ah, faz um ritual desse jeito. Não tem isso. O ritual é feito dentro de um parâmetro. Cada coisa ali tem uma situação. Cada coisa ali tem uma orientação. Cada mestre tem sua representatividade no mundo espiritual e no mundo físico. Você pode ser um representante das forças. Você não é o cavaleiro. Você é um representante do rei, do vale, lança azul, lança lilás, lança rosa, lança vermelho. Existem esses trabalhos dentro do amanhecer que você é só um representante? Tem. Desenho do ramo. Quando você faz um ramo, você está ali apenas em uma representação. Você não é o mestre. Sendo arcano ou não, correto? Então significa o quê? Que está de acordo. Está terminando bem? Estou terminando. Mas eu vou terminar. Te respondi. Sabe o que é respeitar a hierarquia do mestrado? Não é só dizer sim. É quando você for dizer não, você tem que ter educação e compreender o que você está dizendo. Não é não por vir. Não. Tem que ser bom senso. Para eu falar aqui, não, eu não falo que não. Você tiver uma parte, uma coisa criada, porque até não é uma palavra muito forte. Porque tem que encontrar a emissão do trino? Não tem. Então vamos lá. Não tem onde? No traque tudinho. Me dá um papel de que tem. Ele falou que aqui não tem? Porque que não tem. Porque só tem 4 trinos que chamam assim. E é uma força transmitida por poucos. Esse ritual do trino, só 2 mestres participaram. Freud e Bach. Por isso que eu falo para você que antes de qualquer coisa, não é qualquer um, não existe essa classificação aqui para que você fazer. Tem que saber. Entendeu? Só existe nesse momento 2 mestres que participaram do ritual de classificação de trino. Chama-se Freud e Bach. Não foi feito no tempo humano, foi feito em uma chácara ao retorno do tempo humano. Eles ficaram 5 dias com o planeta para classificar os 3 trinos, para classificar depois. Não foi nesse ritual. Entende? Então, se você quiser aprender esse ritual, só tem 2 pessoas vivas que podem te ensinar. Mas, sabe, eles já passaram alguma coisa? Já. Mas aí ele deu a orientação para vocês transmitirem. Por exemplo, o nosso adjunto maior é quem? Quem é nosso primo?
ele já me transmitiu um ritual, a autorização quando ele partiu, eu transformar ele em ritual. Tem que ser. Tem um ritual. Não tem. Cada um tem o seu ego. Cadê o papel do Cristo? Beleza. Chego diante da senhora aqui e falo: eu sou mestre do sol. Eu sou mestre do sol. Aí ela vai classificar e você vai fazer missão. Então, olha, eu sou Alisson de Carvalho Souza. Estou de frente com você. Já botei a mão no plex, já fiz a referência. Vê se está certo esse vai ver. Vocês não vão pegar isso numa. Não é assim, não. Aqui é só uma emanação. É para vocês saberem que mais conhecimento. Alisson de Carvalho Souza. Aí o que é que você tem que me perguntar? Você me pergunta, pega o papel do Cristo, eu não tenho o papel do Cristo, eu não sei o que é que você tem que fazer. Não vai? Aí siga. ML, N, mestre, N. Lua. Sublimação, SB. Sacramento, SC. Redenção, RD. Anunciação, AM. Tem que ser assim. Viu? Parei para pensar? Parei para pensar? Você tem que saber. Porque ela na hora, você tem que saber. Isso tem que ter que SB. Você imagina 200 para passar por isso. SB. Se não tiver mais agilidade de já saber, vai mais. Aí Vai atrasando os outros rituais. Não fala. Não fala. Vai, meu povo. Onde está? Do lado direito ou do lado esquerdo? Você fica do lado esquerdo. Aí você faz o do baile. Aí aqui tem uma mãe. Qual é a classificação do mestre A? A última. Você vai fazer assim. Qual é o meu ministro? Eu sou de Fala normal. Eu tenho estrela, eu sou de Fala Sol, eu tenho lança. Qual é a minha lança? Qual é a minha lança? Qual é a sua lança? Você sabe onde está, bem. Tem um cavaleiro? Qual é o nome do cavaleiro? Não está aqui, né? Aí eu vou me perguntar. Fala o nome do seu ministro. Isso, sério. Qual é o nome do seu cavaleiro? Aí, vermelho. Você põe o nome e marca se é vermelho ou verde. Qual o ministro? Varão. Guia missionário. Você passa um traço. Guia missionário. Não precisa marcar. E aqui uma observação. O que é que bota a observação? Lembra que você falou do lado, tem classificação especial. Qual é a classificação especial? Mestre, lua, oráculo. Precisa botar primeiro ou sétimo? Não. Por quê? Essa classificação, se eu não for para os rituais, eu perco ela. Porque como orixá, você tem que marcar seu lugar dentro do ritual todo ano. Se você ficar 2 anos sem marcar, está automaticamente sendo orixá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Entendeu? Aí você só marca isso aqui. Põe a data, assina e carimba. Passa para o colega, para ver isso. Puxa lá no sistema que faz. Viu? É difícil? Não, é prática, né? Tem muita coisa, é perfeição. Aí, como é que você faz? Lá na hora do ritual, você vai tirar essa folha, amanhã ele vai fazer ritual. Dá para o mestre vai tirar lá, e essa se guarda. Uma via vai ficar numa escola, de manhã, se você tempo, e a outra vai para os devos que estão à noite. E esse traz o mestre para evitar a demissão. Entendeu? Primeira via do mestre, segunda do castelo. Entendeu? O que é que vocês depois fazem? O que fica aqui, você vai jogar para o sistema. Entendeu?
encher as capas para a gente entrar no ritual. Agora a gente vai fazer ritual. Só uma pergunta. Quem que é o ministro Ajalu? Ajaluí. Ajaluí é um ministro de Deus que tinha que me ter. Entendeu? E por isso eu fui padrinho dele por muitos anos. Aí eu não tirei ele daqui. Essa semana eu falei com o filho, tem que fazer a minha arma de ministro dele, que é diferente, é de quina, não é amarelo. E eu vou ter que guardar isso na minha idade. Isso aqui eu carrego desde quando eu era sétimo raio, quinto raio de fundação, primeira classificação. Sei. Eu fiquei pensando, Porque ele é padrinho. Porque ele ficou falando muito tempo de olhar nas árvores. Eu observei o nome. falei, não é isso. Não é isso. Não é o nome, porque é o Daniel. Inclusive, ele fala muito quente. Inclusive, toda vez que você olhar o mestre, você tem que olhar para isso aqui, para o mestre passa uma classificação, demora para fazer isso e ajuda ele. Entendeu? Essas armas nossas só faz uma. Vai fazer. É, por mim, do breve. Primo, todos. A bigode branca, o volume, está desligando. Acende todas as velas. Só vamos ver. Mexe a capa. Então é por aí. Vai organizando e eu vou te mandar minha. Vou começar a te alugar no WhatsApp todo dia. Eu estou deixando você à vontade, porque fazer igual o outro. A gente tem que ir dando água quem está com sede. Então eu sabia que Eu sou curioso. É porque você tem oportunidade de curioso conversar não tem e trocar problema. ideia. Curioso é aprendizado. Curiosidade é aprendizado. A pessoa gosta de curioso, gosta de curioso. Eu não gosto do cara que fica. Você entende? A gente tem um exemplo triste no nosso meio. Pegou sal para fundo? Pega. Porque eu sempre pergunto. Aí você, como eu der comandante, nossa aula dela não acabou. Vai ter outro ritual. Aí você, sempre como ritual desse, tem que estar com as velas acesas. Pegou sal para fundo? Peguei. Vai lá que vai sair do segundo. Fica ali, na cor. Você vai me ajudar muito, tá? Essa é a capa aí. A gente tem que se comunicar, porque a gente só aprende assim. Eu não vi tia falando assim. Quem quiser aprender, vai lá nesse concluir e começa a ler. Ela falou assim, é mestre, aprendendo com mestre. Não, eu sempre pergunto. Pode acender a vela também, isso? Bota a vela grande, tá? Todos os caminhos. Por favor. Meu vice-presidente e presidente. Já aprendeu a lição, já? Já aprendeu a lição? Lição o quê? Aqui de canto? Já aprendi. Só os velhos que não sabem. Vamos. Pode ter a mãe. Pode ter Com a Thay, eu tenho que fazer muita pergunta. E tem condição de responder. se eu souber também, não tem pra eu cofre toda vez. Tem coisa que você tem que perguntar aqui. Cadê o braço? Não é porque eu não sei, porque eu acho que se eu passar por você, fica sem credibilidade. Se você ouvir o filosofar, pode ser até absurdo. Você acha até absurdo, mas você fala, não, eu vou embora. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Tem coisa que você vive aconteceu. A gente tem aquela cisma de fazer essas perguntas, e às vezes a pessoa achasse que está questionando. Não. Mas por que acontece? Por que acontece? Até porque a energia fica boa, você só eu falando é muito. Por que acontece? O povo chega de milhões de perguntas. Se uma pessoa chegar e me perguntar, até porque o mestre perguntou, mas peraí, representante, por que eu não posso mentir representando nossa pergunta? É uma pergunta que Aí você. Não, já te dei. Inclusive você tem argumento agora.
Você pode falar e falar assim, mas vem cá. Aí você fala, tá errado. Fala, mas você lá no randy, você é o representante? Você é o cavaleiro lá? Não, você é um representante. Você vai fazer a cultura? Sim. Ela vai fazer cultura. Está fazendo carinho? Tô sim, mas sabe dessa. É pedido de trilha. Entendeu? Vamos aproveitar vocês para aprender, para falar. Você Para não entender, pode- porque você se não não, pode- a gente não entender, se eu não entender, não tem como eu. Agora, tem um detalhe. Eu sou muito claro. A lei é clara. É A, é B. Se você fica questionando uma coisa que é A, aí eu vou falar assim, não, faz do jeito que você achar que tem que fazer. Porque não é. Existem duas coisas. Tem dúvida, tem questionamento e tem um cara que fica batendo numa tecla querendo me provar que ele está certo. A lei não foi eu que fiz. Eu sigo a lei. Estando ela certa ou errada, aí eu não sei, porque só quem pode te dizer isso são os mestres mais veteranos. O Trino, a tia Neiva, é o Frois e é o Barros. E até o Frois e o Barros, como ser humano, erra. Então, só Deus. Deixa ele pegar. Pode defumar. Tá também, né? Tudo. Quando sentar, a gente tiver que dizer para você. Esse ritual não filme de jeito nenhum. Você vai lá que